E aí, fi, bom? Cara, depois do último vídeo eu meio que apanhei gosto em fazer coisas assim, meio roteirizadas e tal. Não que eu não fizesse antes, né, porque o primeiro vídeo do canal foi exatamente isso. Mas eu estou aqui de volta para trazer um pouco mais de terror. É um vídeo diferente do outro, né, o outro eu fiz um relato de Reddit. Dessa vez eu vou fazer uma espécie de 4 mistérios não resolvidos da internet que eu tirei de algum iceberg por aí que eu peguei na gringa. Eu fui vendo aquele iceberg dos mistérios não resolvidos e eu fui pesquisando e eu achei interessante, né? E como eu não queria ter o trabalho de pesquisar 100 coisas, né? 100 tópicos pra poder fazer um iceberg de 1 hora, eu decidi por pegar os que eu mais gostei ali, as histórias que eu mais gostei, as que normalmente as pessoas não comentam muito no YouTube, pra poder trazer aqui pro canal. Então, basicamente é isso, eu espero que gostem. E falou. O misterioso caso de Alex do Tennessee. Nossa história começa quando um anônimo do 4chan propôs um desafio com coordenadas geográficas que levariam a um prêmio. Coisa que não parece muito confiável, ainda mais vinda de um random da internet. A postagem dizia: entre os escombros, seu prêmio o aguarda. Estacione nas proximidades e caminhe até o ponto para achar o segredo. Ele está debaixo do plástico neste momento. Boa sorte. As coordenadas levavam a um lugar que, olhando pela imagem, possuía 3 armazéns aparentemente abandonados em Elizabethton, no Tennessee. Bom, as pessoas que acessavam 4chan naquela altura não levaram a coisa muito a sério, pensando inclusive que se tratava de uma trollagem qualquer, onde no fim não haveria prêmio algum para a pessoa que procurasse. Porém, eles estavam totalmente errados. Infelizmente, eu acho, né? Enfim. O dono do post começou a afirmar que não haveriam autoridades ali e que poderiam procurar o prêmio à vontade. Porém, as pessoas continuaram receosas, obviamente, pois ninguém é tolo bastante para acreditar numa parada dessas, a menos que você queira virar tema para vídeo pro Milionca, tá ligado? Ou para qualquer outro canal sobre crimes aí pelo mundo afora. Enfim. Muitos não estavam levando isso muito a sério e até faziam piadas, o que levou o dono do post a deixar as coisas ainda mais estranhas, eu diria, postando uma imagem um tanto quanto macabra. Enfim, eu não sei se eu vou deixar isso no vídeo ou se eu vou censurar, mas até o presente momento na gravação eu vou descrever a imagem. É uma mão, e a gente não sabe se é a mão de um animal ou de uma pessoa. Porém, ela tá meio apodrecida, assim, enegrecida, é como se tivesse secado. Assim, à primeira vista, realmente parece humana. E isso deixou as coisas ainda mais chocantes, né? Os usuários ali do 4chan, que não estavam levando a coisa muito a sério, começaram a ficar mais assim, cara, o que é isso que eu tô vendo? Será que é real mesmo? Depois disso, outra imagem foi postada. Dessa vez era algo embrulhado em um saco preto. Eu seriamente diria que isso é um corpo, ainda mais depois daquela imagem da mão. Porém, até aqui não dá pra ter certeza de nada, o que pode ser apenas meu lado otimista falando mais alto, né? Logo após, o dono do post desapareceu. A postagem do saco preto foi a última que ele fez, pois após isso, o protagonista desse show de bizarrice, após vários dias de postagem, passou a ser um homem chamado de Alex, que viu o que estava acontecendo e decidiu aceitar o tal desafio. Ele chegou sorrateiramente, talvez temendo encontrar com o dono do post, que poderia ser um psicopata, né? E postou algumas fotos, como a que ele desce algumas escadas em um local escuro. Ele foi fazendo isso ao vivo enquanto postava fotos e fazia breves comentários. Ele notou também que a construção era bem antiga, pois o chão era totalmente feito de terra, o que não era permitido por lei há muitos anos, mais especificamente décadas. O lugar era enorme, tendo um aspecto sujo e fétido, que faria com que qualquer um com o mínimo de instinto de sobrevivência fugisse dali. Porém, Alex parecia rir da cara do perigo, e por isso continuou sua jornada. De acordo com seu caminhar, ele encontrava muito lixo, como garrafas de vidro, pratos e outras coisas. Ele encontrou também uma sacola preta, que ele imediatamente começou a abrir. Afinal, ele estava procurando por um prêmio. Eis que ele encontra ali no meio um animal mumificado, que ele não sabia se era um morcego, um rato ou outra coisa. Havia também um prato de papel com a seguinte mensagem: prêmio aberto. Aquilo assustou bastante o Chan, e a Alex mais ainda, afinal era ele quem estava lá, vendo tudo com os próprios olhos. Haviam várias outras notas escritas em pratos, como a que dizia: você não deveria ter vindo aqui, eu menti. Ou coisas do tipo. Ele também encontrou frascos vazios de remédios, muita sujeira e até uma caixa de correio com pedaços de animais mortos dentro. Ô nojeira, viu? Porém, a parte mais assustadora havia de vir.
pois em determinado momento da exploração, Alex posta o seguinte no chão: eu estou ouvindo alguém lá fora dirigindo bem devagar no cascalho. Acho que é hora do meu encontro. Vou ver se há uma outra saída. Está muito escuro. A lanterna do celular é uma merda. Que é isso? Ok, não há outras portas além de um espaço para rastejar e uma janela. Vou sair dessa forma. A janela não é uma janela. É alguma outra merda de ventilação. Vou me virar e sair pela porta de madeira. Jesus! Alex postou mais uma foto, que era a última. E depois disso ele não foi mais visto no 4chan. Aparentemente ele havia desaparecido. Cara, até hoje esse caso é um mistério na internet, né? Eu pesquisei em vários lugares como Reddit e as pessoas continuam a perguntar sobre, sabe? Existem especulações de como que... por exemplo, o Alex é o próprio dono do post, né? E existem vários argumentos, como por exemplo o fato de que ele toda hora postava numa sequência absurda, assim, uma velocidade muito alta, sabe? E pra uma pessoa que tá num estado de perigo como aquele, imagina, postar uma foto e escrever, ficar escrevendo, e postar outra foto, a pessoa não se preocupa com isso, tá ligado? Então, esse seria um indício de que é falso o negócio, né? Também tem a outra especulação de que ele... que foi verdadeiro, né, e que ele foi morto e desovaram com ele. Mas assim, sobre isso a gente não sabe de nada. É mais provável que seja falso, sabe? Ainda mais pela velocidade com que ele foi especulando ali, foi mostrando, ele foi espalhando o negócio, né? Além do fato de que seria muita burrice uma pessoa fazer uma coisa dessa, né? Ainda mais nos dias atuais, né, que a gente vê tanto serial killer, né? Coisa que sempre existiu, mas nesse caso aqui, ele poderia ser mais uma vítima, sabe? E é tão óbvio, sabe? Venha. É tipo, o cara da van branca. Ô criança, vem aqui chupar uma bala aqui dentro da van, sabe? A criança não tem a maldade pra saber que aquilo ali pode ser uma armadilha, sabe? Mas ele é um adulto, então assim, um adulto. Vem aqui pro meio do mato, nesse lugar aqui isolado, que não tem autoridade nenhuma policial, sabe? Que... essas construções antigas que você pode gritar à vontade que ninguém vai te ouvir, que eu vou ter um negócio pra te mostrar, tem um segredo pra te mostrar. Aí você vai olhar e vai falar, tá bom, vou. E, né, vai sozinho, né, desarmado, sem ninguém, sabe? Então essas coisas assim meio que ajudam a descredibilizar um pouco. Mas ainda assim é uma coisa legal, sabe? É uma coisa bem misteriosa, né? Até hoje você vê no Reddit, eu tava olhando o pessoal perguntando, que fim teve o Alex do Tennessee? Que fim teve? O pessoal, não sei o que. Foi um dos maiores mistérios do 4chan, na minha opinião. Não sei o que. E tá esquecido e tal. Mas é isso, cara, basicamente. É uma história legal. Eu sinceramente, eu gosto, tá? Assim, não gosto, assim, caso seja real. Não gosto do fato dele ter desaparecido, mas assim, se for falso, foi inteligente da pessoa que criou, sabe? Foi um negócio bem divertido de acompanhar. Enfim. U/Iceman Throwaway 123. Este caso aconteceu em 2019, quando o usuário Iceman Throwaway 123 postou no Reddit o seguinte: 12 lojas misteriosas e idênticas abrem na minha rua. O que pode estar acontecendo? Moro nos arredores de uma cidade grande, no que se assemelha a uma rua principal de um subúrbio. Como muitas ruas principais suburbanas, o comércio varejista tem sido difícil e todos fecharam. Depois de um mês sem nada, de repente 12, sim, uma dúzia de lojas de conveniências idênticas apareceram. Elas tinham a mesma aparência, planta baixa e vendiam os mesmos produtos pelos mesmos preços. Os nomes são todas pequenas variações uns dos outros, como, tipo assim, Cidade Marte, por exemplo, Nova York Marte, ou o Mercado de Nova York, coisas assim. E todos claramente compraram suas placas do mesmo lugar, pois as fontes, cores, tamanhos e formas são idênticas. O dono do post também diz que essas lojas estavam durando muito mais do que as outras e que tinham muitos funcionários e muitas filiais, o que deixa as coisas ainda mais estranhas, né? Porque normalmente para fazer esse tipo de coisa você tem que ter muito dinheiro e pelo nível dessas lojas, eu vou relatar aqui mais pra frente, não faz sentido eles estarem lucrando tanto. Então assim, deixa aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Quando eu entro em uma, todos me encaram enquanto eu faço as compras. Eu não costumo ficar nervoso, mas parece que eles estão me olhando de forma ameaçadora, ao invés de atenta. Eles só aceitam dinheiro, a menos que você pague cerca de $50. A maioria de seus produtos são Great Value, da marca Walmart.
sendo revendidos por preços mais altos, sendo em sua grande maioria produtos alimentícios vencidos. Comprei pão de uma sem conferir, porque estava com pressa, e descobri que já tinham passado 2 meses do vencimento. Ao voltar para mostrar para eles, descobri que toda a prateleira era de alimentos vencidos. A parte mais grosseira era o refrigerador, que continham vários laticínios antigos. Eu estou tão confuso, eu me sinto como se estivesse em um episódio de Twilight Zone. O que provavelmente está acontecendo aqui? Cara, teve uma atualização no texto, porém, não tem nada de importante não. É só uma interação do dono do post com alguns comentários dele falando que estava trabalhando, e aí que teve uma atualização menos satisfatória, que não tinha muita informação e tal, e que ele estava lendo os comentários das pessoas falando que ele ia morrer, e ele estava falando que ele tá vivo ainda, entendeu? Então assim, eu acho que a parte mais legal são os comentários mesmo, sabe? Porque eles falam que poderia ser a fachada de alguma coisa ilegal, como lavagem de dinheiro ou drogas, né? Um dos comentários diz aqui que pode ser até tráfico humano, mas sei lá, né? Talvez, né? Do jeito que tem tanta gente ruim nesse mundo, não me surpreenderia. Mas eu acho que tem muito mais cara de lavagem de dinheiro mesmo, sabe? Tem muita... Parece que o negócio não é real, né? Até os produtos que foram colocados ali foram colocados de má vontade, parece. E parece que eles vendem, assim, por vender também. Então, assim, é só uma fachada, é só um enfeite ali, como se fosse um cenário de filme, sabe? Que tem aqueles prédios que não servem pra nada, que não tem imóvel dentro, que estão ali só pra serem filmados. Então, é essa impressão que dá, entendeu? Scott Clashult. Scott Clashult foi um garoto de 9 anos de idade que desapareceu em Loveland Drive, no Missouri, Estados Unidos, em 1988. Ele foi visto pela última vez saindo de sua casa para ir a um lugar onde crianças que moravam próximas da sua casa costumavam brincar e se divertir. E a última vez que foi visto, segundo testemunhas, foi antes de uma terrível tempestade. Cães farejadores foram usados para tentar encontrá-lo, porém seu cheiro ia até determinado ponto da estrada de Fox Hill, até desaparecer completamente. Eles procuraram em túneis, córregos e outros lugares, porém nada foi encontrado. Algumas pessoas achavam que ele tinha morrido afogado por causa das cheias causadas pelas chuvas, porém, outras, assim como as autoridades, adotavam a ideia de que ele tinha sido sequestrado, ainda mais porque Michael Devlin, um sequestrador muito famoso da região, estava atuando naquela época. Anos se passaram e informações falsas foram e vieram, mas nenhum rastro do garoto foi achado. Porém, em 2016 que essa história passou a ser um mistério da internet, pois o Reddit começou a ser palco de especulações no caso. Um post foi feito e esse post dizia o seguinte: "Isso aqui me assombra até hoje. Quando crianças, tínhamos um esconderijo na falésia ou enseada distante. Isso é o mais perto do que posso descrever de acordo com o que achei no Google. Porém, apenas 3 vezes mais alto e provavelmente 10 vezes mais largo. Havia um garoto da vizinhança que, pensando bem, provavelmente era deficiente mental ou alguma coisa do tipo. Mas para nós ele era apenas um garoto estranho, esquisito, assustador. 3 de nós estávamos indo para nossa base para nos encontrarmos quando vimos ele assentado no topo de nossa cadeira de guarda. Nós gritamos para ele sair e ele disse algo como, 'me faça'. E começou a jogar torrões de terra e gravetos para baixo em nossa direção. Todos nós corremos para o lado para subir. Fica bem confuso aqui, mas tudo que eu lembro é que ele caiu da cadeira. Ainda me lembro do som. Quando voltamos para baixo para verificar, ele estava numa posição muito estranha e com muito sangue saindo de sua boca. Todos nós apenas surtamos e corremos para casa. Ninguém mais falou uma palavra sobre aquilo. Não voltamos por mais de um mês. E nunca dissemos uma palavra sobre isso entre nós. Isso foi nos anos 80, então a mídia não era como hoje. As chances são de que tenha tido um pequeno artigo no jornal Seção B. Criança desaparecida com deficiência mental é encontrada morta após queda. Ou coisa do tipo. É aqui que vem uma parte muito interessante desse caso. Pois um dos comentários da postagem conseguiu deduzir mais ou menos de onde o dono do post havia postado aquilo. E pasmem, era de Missouri. Ele cruzou mais alguns dados e a possibilidade de que aquele garoto fosse Scott apareceu. A teoria dizia que após morrer, devido às chuvas e deslizamentos de terra, a lama poderia ter coberto o corpo do garoto. A polícia foi informada, porém a suspeita de que fosse um sequestro continuou, e o mistério ainda perdura até os dias de hoje.